Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre seja conosco. Hoje nós temos aí uma pequena palestra para fazer do Livro dos Espíritos. Nós vamos versar sobre a parte 4 do capítulo 2º do Livro dos Espíritos, das penas e gozos futuros. Penas temporais. Vamos fazer a nossa prece para que nós aí possamos melhorar o ambiente. Cooperemos fielmente. Pois somos cooperadores de Deus. Paulo, 1 Coríntios 3.9, capítulo 3, versículo 9. O Pai é o supremo Criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Quer dizer, nós podemos. Deus visita a criatura pela própria criatura. Alma cerrada sobre si mesma, declara-se incapaz de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã. Como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o Divino Amor, porém, permanecem constantemente abertas a qualquer homem de mediana razão. Pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Agora me lembrei da música do Francisco de Assis, né? Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Até agora temos sido pesado a economia da vida, filhos perdulários ante o orçamento divino. Temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho das nossas tarefas humildes. Nós sabemos que, infelizmente, é uma verdade muito dura e crua, né? Que a gente só se preocupa
muitas vezes quando já é tarde demais. Nós sabemos, por exemplo, que no plano espiritual, nesse momento, e quase todo momento de oração que se dirige, nós dirigimos a Deus a necessidade de ajudar alguém, nós sabemos que tem uma quantidade assustadora de espíritos necessitados e quando na matéria não ligavam para nada, só queriam saber justamente do gozo material em todas as direções. E isso aí nós devemos procurar, tá certo, nós temos que ter uma certa diversão para poder viver, mas é necessário que a gente cumpra também as tarefas na direção do alto, porque nós todos somos espíritos imortais. E o espírito imortal ele tem que trabalhar para ir progredir. Senão ele vai ficar naquela condição do espírito que não vai para frente, fica completamente deslocado, sem possibilidade nenhuma. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que ajudar a nós mesmos para fazer, porque Deus, nosso Pai, Ele deixa a possibilidade para nós. Agora, deixa a ferramenta, deixa o terreno, deixa tudo. A semente, o plantio é nosso. Nós que devemos fazer, rotear o terreno, procurar tirar os espinhos e plantar a boa semente no local apropriado. Mas tudo isso depende do nosso esforço. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos afastar das coisas de celeste. Graças a Deus. Vamos fazer nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas e que desejamos humildemente que a tua bondade misericordiosa derrame sobre nós a possibilidade de fazermos o melhor nesta exposiçãozinha pequena, para que alguém compreenda as nossas intenções e a intenção que devemos alimentar, porque todos nós somos irmãos, nós necessitamos da graça do teu amor. Permite, Jesus querido, que nós possamos arrebanhar justamente as vibrações, as melhores vibrações para fazer o nosso trabalho aqui. E assim, Senhor, nós te suplicamos por todos os nossos irmãos, cegos, surdos, mudos, desalentados, tristes, sem braço, sem perna, que vivem em cama de roda, e os nossos irmãos esquizofrênicos, avariados mentais e também os idiotizados e imbecilizados que existem na espiritualidade. E nós pedimos também pelos tuberculosos, leprosos, que nós sabemos que vão para a espiritualidade nessas condições, porque não acreditam na imortalidade da alma. E assim, Senhor, todos esses doentes, também na matéria, nós temos, por exemplo, nós temos os velhinhos nos asilos, as crianças nos orfanatos, os detentos nos presídios, os loucos nos manicômios, como temos também uma gama muito grande de espíritos sofredores que são viciados de toda a natureza, têm viciado de todo tipo. Nós suplicamos por eles e por nós, porque nós também somos devedores, somos cheios de defeitos e precisamos realmente melhorar para modificar a nossa condição. Que a tua paz seja conosco, Senhor, e seja louvado em todo o universo infinito o sacrosanto nome do nosso amado Pai. Pai querido, por caridade, Senhor, concede-nos a graça do teu perdão, da tua misericordiosa bondade, e que nós possamos todos nos transformarmos um dia na corrente
permanente de todos os pensamentos bons. Que a tua paz seja conosco, louvado seja o vosso santo nome. Graças a Deus. Vamos agora fazermos o nosso estudo, um pequeno estudo aqui da penas temporais. Nós estamos na parte 4ª, capítulo 2º, das penas e gozos futuros, do Livro dos Espíritos. Penas temporais. Na pergunta 983, não experimentais sofrimento materiais, o espírito que expia suas faltas em novas existências, será então exato dizer que, depois da morte, só há para a alma sofrimentos? Isso é impossível, né? Não, nós temos que melhorar. Deus, nosso Pai, é justamente a bondade infinita. Se nós erramos, há um jeito que a gente tem que consertar. E consertar. Vamos ler um pouquinho aqui para a gente discernir isso aqui. Falam de alguém que morreu, costumais dizer que deixou de sofrer. Nem sempre isto exprime a realidade. Como o espírito está isento de dores físicas, porém, tais sejam as faltas que tenham cometido, pode estar sujeito a dores morais mais agudas e pode vir a ser ainda mais desgraçado em nova existência. O mal rico terá que pedir esmola, se verá abraços com todas as privações oriundas da miséria, o orgulhoso com todas as humilhações, o que abusa da sua autoridade trata com desprezo e dureza aos seus subordinados, se verá forçado a obedecer e é um superior mais ríspido do que ele foi. Todas essas penas, atribuições da vida, são expiações das faltas de outra existência, quando não a consequência da nossa vida atual. Logo que daqui houver de saído, compreender-o-eis. Aqui nós temos a referência 273, 393 e 399 do Livro dos Espíritos. Continuando, vamos fazer essa leitura para a gente fazer o comentário. O homem que se considera feliz na terra porque pode satisfazer as suas paixões é o que menos esforço emprega para se melhorar. Muitas vezes começa a sua expiação já nesta mesma vida, de efêmera felicidade, mas certamente expiará noutra existência, tão material quanto aquela. Olha, gente, isso aqui tudo é uma lição muito grave, né? Porque realmente quando nós estamos na matéria, o que acontece? A gente só visa o nosso interesse. E o nosso interesse é que prevalece. A gente não quer pensar em nada das consequências que pode acarretar. Deus, nosso Pai, nos concede justamente a sua luz para que a gente tenha, através da nossa inteligência, a gente possa verificar essas coisas, para não errarmos. Por quê? Porque se nós não acertarmos a nossa vereda, ou seja, a nossa caminhada, o que acontece? A gente vai cair no abismo. E cair no abismo é a pessoa sofrer terrivelmente,
é como uma pessoa que cai de cima de um penhasco muito alto e lá embaixo cheio de pedra pontiaguda. Ou então ele entra num espinheiral, né? Ou então cai num abismo, numa lama e se afoga naquela coisa horrível. Tudo isso nós temos que fazer o seguinte: é difícil? Claro que é difícil. Não tem facilidade. Não existe facilidade na nossa vida. Porque nós precisamos de trabalho. O trabalho muitas vezes consome a energia e por aí afora vai. Mas o que fazer? Nós podemos melhorar através das nossas atitudes. Atitude que a gente não deve modificar. Vamos agora para vamos ler outra questão aqui. 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Resposta: não. Vamos ver, vamos ler o que os Espíritos disseram para a gente fazer aqui a nossa observação. Não, já dissemos não, são provas impostas por Deus, ou que vós mesmo escolhestes como Espírito. O que acontece é o seguinte: Deus, nosso Pai, nos concede muitas vezes uma possibilidade de sofrimento, mas para nós melhorarmos. Por quê? Porque nós acumulamos uma série de vibrações e essa vibração vai atacar o nosso perispírito. Atacando o perispírito e enche o perispírito de fumaça escura, aquela fumaça preta. Então mancha o nosso perispírito. E nós precisamos, para chegar justamente à condição de espírito liberto, nós precisamos limpar o perispírito, retirar todas essas máculas que nós colocamos através. É bem verdade que nós somos fracos, né? Nós somos como criancinha pequena de 2 anos, 3 anos, que vê, por exemplo, televisão, está bonito o desenho, mas a gente não compreende nada. É preciso que a gente estude, que a gente procure compreender. Mas isso, meus irmãos, não é a pessoa, o outro que vai fazer, somos nós mesmos. Se nós não procurarmos compreender, nós não nos interessarmos perante Deus, nosso Pai, pedindo humildemente a possibilidade de compreender aquilo, mas a gente precisa estudar. Se a gente não trabalha, como é que a gente quer ganhar o pão de cada dia? Não pode. Tem que fazer o possível para melhorar, mas a gente tem que modificar nós mesmos, em primeiro lugar. Porque modificou a nós, depois que a gente se modifica, por exemplo, a casa está toda cheia de lixo, né? Tem vassoura, tem balde, tem tudo aí, juntador de lixo, mas falta justamente a coragem para a gente limpar. A banqueta ali está cheia de pó, vamos tirar o pó, vamos limpar. O sofá também está cheio, vamos limpar tudo, vai limpando, vai varrendo e depois passa um pano na casa, um pano molhado, né? Aí a casa fica cheirosa, fica bonita e a limpeza que nós fizermos, ela repercute na vibração daquele local. A vibração do local modifica a gente, por causa do pensamento positivo. Deus, nosso Pai, vê o nosso esforço e comula a gente de luzes. Mas é preciso fazer esforço. Se a gente não quer, digamos, não quer trabalhar, como é que não ganha dinheiro para viver? Não pode. Tem que fazer o esforço.
Então, é isso aqui, tudo que eles estão falando aqui, é que nós devemos fazer. Ó, não, já dissemos que a prova imposta por Deus, ou a vós mesmo, escolheste como espíritos, antes de encarnar para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça, se não for punido esta existência celular necessariamente noutra. Eis porque em que vos parece justo, muitas vezes sofre a punição do seu passado. Então, acontece o seguinte, nós somos igual criança, como nós estávamos falando, né? A gente faz uma besteira uma atrás da outra. Aí faz aquilo ali, erra aqui, erra ali, prejudica um irmão aqui, prejudica outro ali, e faz essas coisas. Então, o que acontece? Vai ficando no nosso perispírito aquelas manchas escuras, mancha preta mesmo, que fica no perispírito. E vai manchando aqui, manchando ali, mas nós precisamos justamente limpar tudo isso. E para limpar tudo isso, nós temos que fazer o contrário daquilo que nós fizemos anteriormente para arranjar essas manchas. Nós prejudicamos alguém, nós vamos ter que beneficiar essa pessoa que nós prejudicamos para justamente limpar o nosso perispírito. É necessário. O perispírito precisa encontrar a verdadeira cor dele. A cor dele é branco luminoso. É isso aí. Vamos agora para a pergunta 985. Então, Kardec pergunta aos espíritos: constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Se é recompensada a alma que encarna num mundo menos grosseiro. Vamos ver aqui, os espíritos explicam melhor para nós. É a consequência da sua depuração, porquanto, à medida que se vão depurando os espíritos, passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavada de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Olha aí, isso aqui é uma realidade, mas é uma realidade impressionante. Ó, se eu faço mal para uma pessoa, o que acontece? O mal que eu desejo, que eu faço para aquela pessoa, vai ficar em cima de mim uma parte, e outra parte eu mando através do pensamento infeliz para outra pessoa. Muito bem. Então, vai manchando o meu perispírito. Mas, para que eu possa galgar, digamos assim, uma posição melhor, eu preciso me esforçar através do trabalho, através do exemplo, através da honestidade, enfim, todas as coisas boas que nós podemos fazer aqui. É difícil, não é fácil não, é difícil, mas nós procuraremos de toda maneira fazer. É duro, é difícil, né? Por exemplo, eu fiquei com essa mão aqui dormente. Eu pego fiquei sem força. Alguma coisa aconteceu e eu fiz por onde
essa mão adoecesse porque eu prejudiquei o meu cérebro. Se foi agora, se foi antes, não sei. Então acontece isso. Nós temos que remover todos esses espinhos, é um verdadeiro espinho do perispírito. Aquelas coisas, e tem pessoas que ao invés de ser uma doença como essa, é ferimento. Já pensou, por exemplo, uma lepra? A lepra só cai, só ataca a pessoa que tem justamente a vibração muito pesada, muito ruim, que infeccionou determinado centro de força. Então, aquela doença terrível, um fogo selvagem que ataca a pele da gente, fica tudo em carne viva. Olha só isso. Por quê? O que aconteceu? Mas será possível que Deus permite que isso? Deus não permite nada, gente. Quem faz somos nós. Nós que procuramos, através dos nossos maus atos. Nós fizemos isso, fizemos aquilo, a gente esquece. Mas a lei divina não esquece porque ficou tudo estereotipado no nosso perispírito. E quando está lá no perispírito, ela tem que botar para fora, gente. Quando bota para fora, vem em forma de ferida, de lepra, de não sei o que, câncer, isso e aquilo, tudo isso. Por quê? Porque nós fomos os causadores dessa dificuldade. Então, nós temos que fazer o seguinte: Jesus ensinou o que para nós? O que o Mestre ensinou? Ensinou que nós amássemos os nossos próximos como a nós mesmos, ensinou que nós fizéssemos o bem, que nós dessemos àquele que tem fome, que tem sede, a gente desse água e comida, desse roupa para aquele que está completamente nu e fosse visitar preso, enfim, todas as coisas que ele ensinou para nós. Pergunto eu a mim mesmo, será que eu cumpri isso? Será que eu fiz alguma coisa assim? Será que eu não fiz o contrário? Eu fiz o contrário. Conclusão, hoje meu braço, minha mão tá assim, essas pernas funcionam só com um andador, está melhorando mesmo. Não é coisa, né? Não é brincadeira, estou melhorando mesmo, graças a Deus. Mas então, isso aí tudo, gente, a gente só recebe aquilo que nós fazemos por onde. Se a gente faz o bem para as pessoas, olha aí, nós temos, por exemplo, um exemplo, um dos maiores exemplos, a nosso ver, é que Jesus estava junto do gasofilácio com os apóstolos. Aí todo mundo vinha e deitava no gasofilácio um dia de sábado, né? E a mocidade rica, o pessoal rico, vinha trazer uma bolsa cheia e jogar no gasofilácio, moeda. Aí veio uma viúva, uma senhora, uma velhinha, né? Pegou duas moedinhas e jogou no gasofilácio. Jesus olhou e falou com os apóstolos. Vocês estão vendo ali, ó? Ela botou 2 moedas do gasofilácio. Aquelas 2 moedas valem mais do que tudo aquilo que eles botaram lá dentro, porque ela está dando aquilo que ela tem para comer, para o sustento dela. Aquelas 2 moedas, ela podia comprar alguma coisa para comer, mas não, ela botou no gasofilácio para cumprir isso aí. Então nós temos que fazer um esforço
para modificar nossas atitudes. Se a gente não fizer esforço, não consegue. Então, nós temos que dar tudo o que nós temos para conseguir a boa condição, a boa vibração. Eu vou ler mais um pedaço aqui, nós vê aí a hora aí. Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseira são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá, os homens desconhecem as paixões más, que nos mundos inferiores os fazem inimigos um dos outros. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos, cuidados que nos nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causas do tormento das nossas existências terrestres. Meus irmãos, esse orgulho, esse egoísmo, essa inveja, tudo essas coisas, todos esses efeitos morais, ainda são oriundos da animalidade inferior, da animalidade, digamos, inconsciente. Mas nós já temos consciência, nós já temos o quê? Nós temos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é justamente a possibilidade que nós temos de avaliar as coisas e fazer o certo, né? Então nós vemos aí, todos os nossos irmãos, né, possuem esse livre-arbítrio. O que falta é justamente que nós precisamos concentrar o nosso pensamento naquilo que nos foi ensinado pelo Cristo, por Jesus. Fazei aos outros aquilo que gostaria que vos fizesse. Não façais aos outros aquilo que não gostaria que vos fizesse. Nós não devemos fazer mal ao nosso semelhante. Se nós pudermos ajudar, a gente faz o possível que ajudar. Porque ajudar, muitas vezes, pode ser com uma palavra, pode ser com um acontecimento. Por exemplo, o camarada vem, como aconteceu com o meu filho André aqui. Ele vinha descendo da serra, vinha descendo devagar, aí o cara parou o carro lá na frente, puxou o revólver e foi atacá-lo. Porque pensava que o André estava fazendo aquilo de propósito. Aí estava querendo chover, inclusive, e aí o André disse, não, meu irmão, isso aí, não foi? Isso aí, eu estou fazendo isso porque essa estrada é muito perigosa aqui, e a gente escorrega, se facilitar, a gente cai lá embaixo. E eu estava fazendo isso. O homem até chorou, porque ficou enganado, se enganou de tal maneira. É isso aí que nós devemos procurar fazer. Nós devemos fazer o bem, sem olhar a quem. E do mesmo modo que a gente faz, a gente recebe também. Nós temos aqui mais 2 perguntas. 3. 986. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar algumas vezes no mesmo mundo? Resposta: sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão, pode ele próprio pedir seja dado contemplá-la em nova existência, mas então já não está sujeito a uma expiação.
nós temos um exemplo disso, né? O nosso irmão querido, Dr. Bezerra de Menezes, né, foi convidado por Maria, mãe de Jesus, nossa mãe, né? Maria de Nazaré. Ele tem direito, por procedimento e trabalho, a outro planeta mais adiantado. O que foi que ele disse? Ele pediu à mãe querida que deixasse ele aqui por enquanto, que ele queria procurar todos aqueles que ele ofendeu para ele fazer o bem, para ele ajudar. Isso aí é uma maravilha demais, muito grande, porque permanecer no nosso mundo aqui, por amor, é muito difícil, gente, porque nós sabemos que o nosso planeta aqui, por exemplo, tá, as vibrações estão terrivelmente contraditórias. Por quê? Porque todo mundo quer o bem, mas não quer trabalhar pelo bem. Quer aquilo que caia do céu. Caia do céu, só chuva cai do céu. Então, nós temos que fazer o possível para trabalhar pelo bem de todos. Não é só o meu bem, por exemplo, a minha riqueza, meu terreno, minha casa, não. Nós temos que fazer o possível para ajudar o nosso semelhante. Senão, o que vai ser de nós? Então, nós estamos atravessando um momento de dificuldade extrema. Por quê? Porque a modificação de expiações e prova para regeneração, ela envolve uma certa condição. Muitos espíritos que já encarnaram e agora estão na maioridade, 18 anos, 20 anos, não tem a mesma formação de outros que estavam aqui. Muitas vezes esses espíritos são espíritos ainda infelizes, que a bondade divina, que a misericórdia de Deus, nosso Pai, concedeu a possibilidade de eles melhorarem aqui. Mas o que é que acontece? No íntimo de cada um de nós vem aquela tendência. E se a gente tem mais fortalecimento, se a gente nasceu, digamos assim, num berço onde se cultiva a virtude, muito bem, porque ele vai receber lições, ele pode se desviar um pouquinho, mas ele vai para o caminho certo. Ele, com o bom conselho, com os exemplos, isso aqui, se você fizer isso aqui, você vai cair no abismo. Não adianta. Fazer isso, aquilo outro, não pode prejudicar o seu semelhante. Então é isso. Mas se ele veio com uma tendência, mas aquela tendência digamos assim, envolvida, o espírito ele é envolvido por conselhos bons, ele modifica a sua condição. É isso aí. Mais 987, que sucede ao homem que não fazendo o mal, também nada afasta para libertar-se da influência da matéria. Se o cara está cheio de defeito e não faz esforço para movimentar, o que acontece com ele, né? Acontece, ele só pode entrar pelo cano. Pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionário, podendo assim
prolongar os sofrimentos da expiação. É isso aí. Tem mais esse outro aqui. Que horas tem? Dá para ir mais uma, né? Acabou? Mais um. 1 minuto? Rapaz. 988. Há pessoas, perguntou, Kardec pergunta, há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmo se conserva isento de cuidados. Proverá essa existência ditosa que elas nada têm que expiar de existência anterior. Conheces muitas dessas pessoas? Enganas-te se pensas que as que em grande número, não raro, a calma é a pena aparente, talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Uma existência que a pessoa não progride nada é uma existência perdida, né? Já pensou uma vida? Por exemplo, eu. Sim. Por exemplo, no meu caso, né? Eu estou com 81 anos. Então, eu passei a vida toda, meu pai foi digamos, milionário, coisa parecida. Eu nunca precisei de esforçar para trabalhar. Aí eu me deixo envolver por aquilo e o que acontece comigo? Eu não progredi nada porque eu não fiz nada para ninguém, né? É isso aí. Mas quando deixo perceber que não lhes serviu para progredirem, então, como o preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos, elevar-se senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta, assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa de trabalhar e que vai passar ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Inutilidade sempre está fatal à felicidade futura. Para nada, um total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando o da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem lhes haja desgraçado. Isso aí, então, tiver aí o seguinte, que é preciso que a pessoa faça o possível, né, para trabalhar, para beneficiar de acordo com as leis de Deus, nosso Pai. Porque Jesus falou, olha, vejam só isso, é muito grave isso e significativo. Jesus disse o seguinte, eu trabalho e meu Pai trabalha sempre. Não deixe de trabalhar. Deus, nosso Pai, o Supremo Senhor do Universo, com todo o poder infinito que Ele tem, Ele trabalha. Ele trabalha. Então, nós temos esse exemplo, né? Se Deus, nosso Pai, o Supremo Senhor, que tem tudo na mão, trabalha,
Eu vou querer ficar alheio ao trabalho? Não. Então a gente tem que trabalhar, fazer esforço de toda a natureza para a gente melhorar cada vez mais. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, queridos irmãos. Obrigado pela atenção, meus queridos irmãos que aqui compareceram, que me deram essa força aqui para fazer essa palestra. Obrigado. Graças a Deus. Senhor Jesus, Mestre querido, Senhor, perdoa, Senhor, as minhas faltas, as minhas falhas, que são muitas. Permite que eu possa melhorar sempre. Ajuda-me a melhorar sempre, porque eu preciso melhorar, modificar todos os meus pensamentos negativos para positivos. Permite que nós possamos pedir por todos os nossos irmãos carentes, aqueles que são cegos, surdos, mudos, no plano espiritual, que não têm perna, não têm braço, vivem em cama de roda, esquizofrênicos, estropiados, avariados mentais e toda a caterva de espírito sofredor. Nós sabemos que tem cego, surdo, mudo, tuberculosos, leprosos, todas as doenças que existem na Terra também tem no plano espiritual, porque nós levamos para lá quando temos aquela condição de revolta no nosso interior. Que a tua paz seja conosco, Senhor. Permite, Jesus amado, possamos pedir por todos esses irmãos necessitados, essa gama imensa, essa quantidade imensa de espíritos necessitados como nós, ou mais do que nós. Que a tua paz seja conosco, louvado seja em todo o universo infinito, o sacrosanto nome do nosso Pai. Muito obrigado, queridos irmãos. Graças a Deus.